Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 6 de julho, você vai conferir. Qual foi a resposta do TCE à consulta feita pela Câmara de Barra do Garças? Veja também como as contas do Cepromat foram julgadas. E ainda confira o julgamento de mais 2 contas de prefeituras. É o TCE Notícias desta quarta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Pleno do TCE julga as contas da Prefeitura de Nova Guarita, cidade localizada a 667 quilômetros de Cuiabá. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, exercício de 2010, sobre a responsabilidade do senhor Antônio José Zanata. A equipe de auditoria do Tribunal de Contas identificou que a Prefeitura de Nova Guarita aplicou em educação mais de 27% da receita base do município, superando o estipulado por lei. Em saúde, o investimento também foi maior do que o previsto constitucionalmente. O estipulado para despesas com o Fundo de Valorização dos Profissionais do Magistério, o Fundeb, também foi obedecido. Ao todo, o Executivo empenhou nesta área R$ 798.800, o que corresponde a 61,93%. Mas, como falhas contábeis foram identificadas no processo, o conselheiro relator Domingos Neto determinou ao Legislativo Municipal que recomende ao Executivo que cumpra a legislação contábil pública e que estabeleça metas físicas e financeiras. Contas da Prefeitura de Santo Afonso foram julgadas nessa sessão. A jornalista Thalita Ormonde tem mais detalhes sobre esse processo. Durante o julgamento das contas de governo da Prefeitura de Santo Afonso, que receberam parecer favorável à aprovação, os conselheiros identificaram que a gestão ficou abaixo do índice Brasil em pelo menos 4 itens, da educação e da saúde. Tanto que o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, determinou ao Legislativo Municipal que recomende à Prefeitura que implemente melhorias nas taxas de mortalidade infantil e de detecção de hanseníase, assim como o aprimoramento do percentual de escolas com taxa na Prova Brasil em português e matemática para a 4ª série, inferior à nacional. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Santo Afonso, exercício de 2010, sob a gestão do senhor Silvio Souto Felisbino. Tribunal de Contas de Mato Grosso também responde à consulta feita pela Câmara de Vereadores de Barra do Garças. Confira os detalhes agora. O vereador Júlio César Gomes dos Santos, presidente da Câmara de Barra do Garças, perguntou ao TCE sobre a possibilidade do Legislativo autorizar o Executivo a realizar despesas com reforma e melhoria de estradas vicinais, intermunicipais e ainda estradas rurais no interior de propriedades particulares, a fim de melhorar o escoamento da produção local. O relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, ressaltou que o uso de verbas públicas em áreas particulares é inadmissível. Todavia, a Constituição, em seu artigo 174, dispõe sobre o dever do poder público incentivar o desenvolvimento das atividades econômicas. Dessa forma, visto que as reformas e melhorias em estradas localizadas em propriedade privada têm por objetivo a melhoria do escoamento da produção da região e as despesas atenderiam à coletividade dos produtores da região e o interesse público. Dessa forma, o TCE respondeu que o gestor pode utilizar recursos públicos na reforma de estradas em áreas particulares, somente quando a situação atender pré-requisitos, como comprovar a utilidade pública da estrada, observar a quantidade de produtores a serem beneficiados e se, de fato, a estrada vai fomentar as atividades produtivas na região. Contas de 2010 do Cepromat também foram julgadas nessa sessão. Os detalhes desse processo você confere com a jornalista Angelina Micheleto. Esse balanço foi julgado regular. Isso porque pontos positivos foram identificados na administração.
Um deles, já que o Centro de Processamento de Dados é uma empresa pública, foi o lucro superior a 6 milhões de reais. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, também destacou que as despesas com a qualidade de vida dos servidores, inicialmente consideradas irregulares, possuem amparo legal. Além de haver previsão orçamentária para esses gastos, não há nenhum indício de desvio de recursos públicos ou mesmo gastos excessivos. Contudo, alerta o atual gestor que, de acordo com os princípios da eficiência, da economicidade e da transparência, passa a realizar um controle rígido sobre esse tipo de despesa. Dessa forma, o Pleno julgou as contas do diretor-presidente Luiz Fernando Caldarte como regulares, aplicou multa de quase R$ 400 pela cessão irregular de servidores para outros órgãos, mas recomendou à gestão que aprimore o sistema de prestação de contas de diárias e que respeite o cronograma de desembolso mensal para os pagamentos das despesas inscritas em restos a pagar. Nós ficamos por aqui. Esta edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.